Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA, 11ª fase. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão. E vamos ver agora o que nos aguarda para a nossa aula de hoje. A aula de número 10 traz como objeto de conhecimento geometria analítica, circunferência. Detalhamento. Circunferência, definição e seus elementos. Equação geral da circunferência, equação reduzida da circunferência. Todos prontos? Vamos à nossa aula. Muito bem, então nesse novo conteúdo de geometria analítica, nós vamos estudar aí as cônicas, né, iniciando com o estudo da circunferência. Então me acompanhem aí. Então, como é de praxe, né, sempre fazemos a nossa definição. Então, o que é a circunferência? A circunferência é uma figura geométrica plana que consiste no conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de um ponto fixo, chamado de centro. Essa distância constante é conhecida como raio, certo? Então, quando nós estamos aí fazendo essa definição, né, fica um tanto surreal para que nós possamos aí imaginar o que é essa figura. Então, a circunferência nada mais é do conjunto dos infinitos pontos, né, que estão à mesma distância de um ponto físico, que é o centro. E essa distância é denominada raio. Então, vamos estudar aí todos os elementos que compõem essa figura aí. Me acompanhem. O primeiro elemento aqui, né, que nós vamos ver é o centro, né, chamado de ponto C, que é o ponto fixo no interior da circunferência. Então, acompanhe no VT aí como é feita, quem é esse elemento. Pois bem, queridos alunos, como vimos na definição, né, a circunferência, né, é a região formada num plano, né, pelo conjunto de infinitos pontos que distam a mesma distância de um ponto fixo, denominado centro. Então, vamos imaginar aqui esse nosso ponto C, que vai ser o centro. E, a partir desse ponto, né, vamos pegar e fazer a união de todos os pontos que vão estar distantes, a mesma distância desse ponto C aqui, que é a nossa circunferência propriamente dita. Tá aqui. Então, se nós aferirmos aqui a distância que há entre o ponto, esse ponto C aqui, que é o centro, para qualquer parte dessa região formada aqui, nós vamos concluir que essa distância ela é sempre a mesma, beleza? Então essa daqui é a nossa definição de circunferência, tá? Essa região aqui, tá? Essa linha formada aqui, beleza? Muito bem. Então vimos aí o nosso primeiro elemento, centro, né? Que é aquele ponto fixo no meio, né, desse conjunto de infinitos pontos que se encontram à mesma distância. Agora vamos conhecer o próximo elemento. Me acompanhem aí. Nosso próximo elemento da circunferência é o raio, né? Que é a distância do centro até qualquer ponto da circunferência. Então, é comum, né? Principalmente quando a gente fala se né, o elemento mais comum que a gente vê no nosso dia a dia, né, falando de raio, é o raio da bicicleta, o raio da moto, tal. Geralmente é o raio associado a uma roda. Então, vamos ver aí, matematicamente, a definição desse elemento na circunferência através do VT. Então, como vimos na definição, né, o raio vai ser qualquer medida que parta do centro até a nossa circunferência aqui. Então, se nós afixarmos um ponto qualquer aqui, chama aqui de ponto A, certo? Então, nós vamos ter aqui um segmento, certo? Que vai sair daqui, né? Do centro até a sua extremidade aqui. Esse cidadão aqui, ó, essa distância aqui, ó, é que nós chamamos de raio, tá? Então, se nós formos aferir aqui a distância, né, disso daqui, se nós puxarmos qualquer outro segmento daqui até a extremidade, nós vamos conferir que esse valor é o mesmo, né? Vamos fazer um aqui só para nós pegarmos e pegar aqui, aproveitar aqui. Ó, então temos dois segmentos aqui, né? Vamos aferir aqui a distância, tanto de um como do outro, certo?
Ó, 5, 5. Então, qualquer segmento que eu puxar aqui, vai ter sempre esse mesmo valor de medir distância, né? Sempre 5. Então, essa é a definição do raio. Ok? Muito bem, então já vimos aí, né, o centro, né, o raio. Agora vamos para o nosso próximo elemento da circunferência. Me acompanhem aí. Nosso próximo elemento da circunferência é o diâmetro, né, geralmente representado pela letra D. O diâmetro nada mais é do que o dobro do raio, né, é o segmento de reta que passa pelo centro e liga dois pontos opostos da circunferência, né? Então, pela definição que nós temos aqui, né, ele é um segmento que sai de um ponto ao ponto oposto da circunferência, certo? E que necessariamente tem que passar pelo centro. Então, vamos visualizar esse elemento aí. Então, como foi visto aqui na definição, certo? O diâmetro é qualquer segmento que sai de uma extremidade, né, da circunferência, passando necessariamente pelo centro até a outra extremidade. Então, esse cidadão aqui, vamos até usar um outro segmento aqui para representá-lo. Né? Se pegarmos aqui uma extremidade aqui da circunferência, passando aqui, ó, pelo centro, necessariamente pelo centro, esse segmento que surgiu aqui, esse segmento G aqui, é o que nós definimos como diâmetro. E outro ponto importante, como foi colocado, o diâmetro sempre tem o dobro da medida do raio. Então, se o raio aqui é 5, teoricamente, esse segmento aqui G, que foi denominado aqui, né? Se nós formos pegar aqui e aferir aqui a distância, a distância dele, o comprimento dele, certo? Necessariamente, olha só, é igual a 10. Então, toda vez que nós tivermos uma informação e uma questão no qual foi dado o valor do diâmetro, necessariamente você já tem que ter em mente que se o diâmetro vale 10, necessariamente o raio tem que valer 5. Se o diâmetro é 12, o raio 6. Se o diâmetro é 100, o raio vai ser 50. Sempre o diâmetro tem o dobro da medida do raio. Beleza? Muito bem. Show de bola, né? Vimos aí, então, mais um elemento. Vamos para o nosso próximo elemento da circunferência. O nosso próximo elemento da circunferência é a corda, né? É um segmento de reta que liga dois pontos qualquer da circunferência, tá? Então, você tem uma circunferência, aí você traça um segmento de um ponto a um outro ponto da circunferência distinto, certo? Nesse caso aí, nós vamos ter uma corda, né? Que, vez ou outra, serão utilizados em problemas da circunferência. Então, vamos para o VT aí. Pois bem, queridos alunos, então, conforme a definição que vimos agora de corda, né, é qualquer segmento que sai de uma extremidade da circunferência à outra. Então, podemos pegar aqui qualquer parte da circunferência, né? Vamos pegar um segmento qualquer aqui, ó, daqui até aqui. Então, aqui é uma corda, certo? Essa é a definição de corda. Em especial, em particular, o diâmetro também é uma corda, né? Só que tem aquela característica, né, especial. Ele sempre será o dobro da medida do raio. Beleza? Então, esse elemento, segmento aqui, né, que sai de uma extremidade à outra, né, não necessariamente sem passar pelo centro, é definido como corda. Muito bem, então vimos aí, né, um outro elemento, né, que é chamado de corda. Vamos ver aqui outros elementos. O próximo elemento da nossa circunferência chama-se setor circular. Então, o que é um setor circular? É uma região delimitada por dois raios e um arco correspondente a este, né, a esta região. Então, nós vamos ter aí, neste elemento aí, né, um arco formando a partir do centro da circunferência que liga a dois pontos distintos da mesma. Então, me acompanhe no VT, por favor. Muito bem. Então, pela definição que temos, né, vimos agora há pouco, o que vai ser o setor circular? O setor circular nada mais é do que uma região formada por dois raios e um ângulo correspondente a eles, tá? Então, nós temos aqui esse raio que vai do segmento B, do ponto B, né, ao ponto C. Esse segmento aqui é um raio. E temos um outro raio aqui, ó,
que vai de B ao ponto C'. Então, temos os dois raios aqui, né? Essa região aqui formada mais escura aqui é aqui o nosso arco aqui, que no caso aqui, ó, está medindo 55 graus. Então, independente aqui, ó, de como a gente vai mover aqui o nosso ponto aqui, certo? Nós podemos aumentar ou diminuir, ó, essa região aqui, à medida que o arco ele vai aumentando, apesar dos raios, né, continuarem sempre com a mesma medida, isso daí é notório, certo? A gente vai aumentando aqui, quanto maior for o arco, maior, né, proporcionalmente será a região formada por eles, ó. Estamos formando aqui, ó, aumentando o arco, chegando até um ângulo raso aqui, ó, de 180 graus, né, que é um ângulo raso. E toda vez que nós aumentarmos esse arco, a região formada por ele também vai aumentando, certo? Sempre no sentido anti-horário, beleza? Então, isso é o que nós chamamos, né, de região, né, setor circular. O mesmo acontece se nós pegarmos aqui, ó, aqui nós podemos diminuir aqui o arco, né? Nós vamos ver aqui que vai diminuir também, o raio vai diminuir também o setor circular, ok? Muito bem. Muito bem, então vimos aí o que é o setor circular, né? Que é a região formada, né, pelo um arco formado numa circunferência. Vamos para o nosso próximo elemento da nossa circunferência, que é o chamado de arco. Então, o arco, né, é parte da circunferência limitada por dois pontos. Bem simples, né? Nós vimos aqui que o setor circular, ele é formado pela região interna da circunferência, né? É aquela região que fica ali formada pelos dois pontos com o centro. O arco não, o arco vai ser só a extremidade da circunferência formada por esse arco. Me acompanhe no VT. Pois bem, alunos, como vimos na definição, né, o que vai ser o nosso arco? O arco nada mais é do que a parte da circunferência, né, delimitada aqui por um ângulo, por um arco, certo? Ou seja, é o comprimento que vai de um ponto a outro, né, dentro da circunferência. Então, nesse caso aqui, ó, quando o nosso ângulo aqui, ó, for de 55 graus, a medida, né, desse arco que vai aqui de C' a C ou de C a C', vai ser igual a 7,68. Gente, esse número aqui é um número arredondado. Por quê? Porque se trata de um número irracional, porque nesse caso, para determinarmos essa distância, nós vamos trabalhar com aquela constante π, né, que vale aproximadamente 3,14. Pois bem, então, quando nós aumentamos o valor do arco, olha aqui, ó, estava em 55, né, media 7,68. Aí nós vamos aumentando, ó, o comprimento, consequentemente, proporcionalmente, também vai aumentando, ó. 56 graus, agora 3,82. Né? Então, à medida que vamos aumentando o arco, consequentemente, né, o ângulo aqui, né? Consequentemente, a medida do arco também vai aumentando. Né? Aqui nós temos um ângulo reto de 90 graus, né? Quando o arco for 90 graus, a distância entre C e C', que é o nosso arco, também, né, aumenta, vai ser 12,57. Como nós chegamos a esses valores, né, são conteúdos que veremos nas próximas aulas. O importante é que no momento é vocês reconhecerem o elemento. Então, quando eu falar de arco, então, nós já sabemos que é parte da circunferência, né, que vai de um ponto ao outro, pertencente a ela. Ok? Muito bem. Ok, queridos alunos, agora que nós conhecemos os principais elementos da circunferência, vamos partir agora para a parte da álgebra. Então, me acompanhem aí. Vamos dar início, então, ao nosso estudo geométrico aí da circunferência analítica, né? Falando sobre a equação reduzida da circunferência. Então, vocês já viram em aulas anteriores que nós estudamos, né, a equação da reta, tanto da equação, né, na sua forma reduzida, na sua forma geral. Na equação da circunferência também vai acontecer isso. Então, a equação reduzida da circunferência com o centro AB é dada pela expressão x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado, onde AB é a coordenada do centro da circunferência e r vai ser
o comprimento do raio. Revendo aqui, nós temos A e B como coordenadas do centro, ou seja, nós temos o nosso plano cartesiano lá, como acabamos de ver no GeoGebra, né? Nós tínhamos um ponto fixo aqui, certo? Esse ponto, ele está no plano, certo? Aqui nós temos o Y, aqui nós vamos ter o X. Então, ele vai ter uma coordenada aqui e uma ordenada aqui, uma abscissa e uma ordenada. É como se aqui fosse o A e aqui fosse o B. E esse ponto aqui, dado pelas coordenadas AB, é o centro da circunferência, tá? Então, bem aqui vai se formar uma circunferência, certo? Agora, a equação, a expressão, né, que representa a circunferência é essa daqui, ó, chamada de equação reduzida da circunferência. Ou seja, x menos, esse menos aqui, pessoal, ele sempre vai aparecer, tá? X menos A, que é a abscissa do centro, isso elevado ao quadrado, mais y menos, também sempre vai aparecer, B, que é a ordenada do centro, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Ou seja, nós temos esse cidadão aqui, o centro, né? E aquele segmento que vai do centro até a circunferência, nós chamamos de raio, é esse cidadão aqui que está elevado ao quadrado, né? Onde AB é a coordenada do centro da circunferência e R é o comprimento do seu raio. Muito bem. Então, vamos deixar aqui de teoria e vamos passar aqui para a prática. Então, muita atenção aí, me acompanhem. Muito bem, queridos alunos. Então, como vimos aí na sua definição, né? A forma genérica, né, da equação reduzida da circunferência é dada por essa expressão aqui, tá? X menos A ao quadrado, certo? Mais Y menos B ao quadrado igual a R ao quadrado. Lembrando-vos que X e Y são pontos, né, que pertencem à circunferência, correto? A e B são as coordenadas do centro dessa circunferência. E o nosso R, que está elevado ao quadrado, nada mais é do que o nosso raio. Beleza? Então, ó, é importantíssimo que a gente se aproprie dessas informações aqui. Sempre X e Y são pontos genéricos da circunferência, sempre eles aparecem. A e B são as coordenadas do centro da circunferência dada. E R é o raio da circunferência em questão, que é a circunferência aí que está sendo montada com essas informações, ok? Beleza, então, revimos aí, né, a forma reduzida da nossa circunferência. Agora vamos partir aqui para um exemplo para colocar em prática aí essa teoria que nós vimos até então, né? Ficou tudo assim, tudo genérico, né? Ninguém falou aí de valores. Agora nós vamos inserir os valores na equação reduzida da circunferência e depois vamos ver como é que ela fica no gráfico, no plano cartesiano. Me acompanhem aí. Então temos o exemplo aqui, né? Semeando 2024, diz o seguinte: determinar a equação reduzida da circunferência onde a coordenada do centro é 3 e 5 e o seu raio é 4, certo? Pois bem, então nós temos essas informações aqui, né? Nós vamos ter lá no plano cartesiano esse par ordenado que vai ser o centro da circunferência e essa circunferência vai ter um raio igual a 4. Então, como é que fica a equação reduzida dessa circunferência? Pessoal, se a gente já tem em mente a expressão, é muito simples, ó. É x menos a ao quadrado, correto? Mais y menos b ao quadrado, isso igual a r ao quadrado. Eu já tenho todas as informações aqui. O x e o y são pontos genéricos que pertencem à circunferência. Então, só é substituir, ó, x menos... Quanto é que vale o a? Vale 3. Isso daqui é o quadrado. Mais y menos b. Mas aqui é o seguinte, quanto é que vale o b, pessoal? O b vale 5. Então, vai estar aqui, ó, 5 ao quadrado. Isso igual a r ao quadrado. Quanto é que vale o r? O r vale 4, mas está elevado ao quadrado. Então, nós podemos pegar e resolver logo isso. 4 ao quadrado, 16. Vamos ver aqui no passo a passo. Olha só.
Dados, né? Do exemplo. Centro, AB. Quem é A? A é 3. Quem é B? B é 5. Aí vamos, raio. Só que o raio tem que estar elevado a quanto? Ao quadrado, porque é da expressão aqui. Então, eu vou ter R ao quadrado, que é 4 ao quadrado, que é 16. Agora, pessoal, basta substituir esses valores aqui na expressão. Quem vai ser o A? O A é 3. Quem vai ser o B? O B é 5. Quem vai ser o R ao quadrado? 16. Olha só como vai ficar bonitinho. Então, a equação fica desse jeito. X menos 3, né, ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado. Mas será que tudo isso que foi falado nesse exemplo aí é verdade? Me acompanhem aí no GeoGebra. Então, de acordo com o exemplo que nós vimos, né, agora nós vamos materializar aquela equação que foi vista agora no exemplo. Então, quais são as informações que nós temos? Primeiro temos, né, as coordenadas do centro, que são esses valores A e B. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos, né, quais são essas coordenadas. Essas coordenadas, né, são dadas, né, pelo par ordenado 3 e 5. Então, aonde tem o A, vai entrar o 3, e onde tem o B, vai entrar o 5, tá? Então, olha só. Tá aqui o nosso ponto, certo? Tá aqui, esse ponto aqui que vai ser o nosso ponto, né? Que vai ser o centro da nossa circunferência, ó. Observem bem, isso aqui é importante, né? A abscissa é 3, então tá aqui, ó. X aqui, que é o eixo X, que é esse que tá na horizontal aqui, vale 3, aqui, apontando pro 3. E a ordenada, que é o eixo Y, está no valor 5. Então, ó, 3 em X, 5 em Y. Quem é o ponto C, pessoal? É o centro da nossa circunferência. Que circunferência? Dada por essa equação aqui, ó. Deixa eu botar aqui o... Ó. Aqui, ó. O A vale 3, certo? Então, onde tinha um A, ficou o 3. Aí a gente repete o resto, ó. X menos 3, né? Mais Y menos B. De acordo com a informação do exemplo, quanto vale a coordenada B? Vale 5, ó. Aqui. Vale 5. Então, sai o B entre os 5, né? Os quadrados aqui. Isso é igual. O nosso raio, de acordo com o exemplo, ele valia 4, né? Mas ele está ao quadrado, pessoal. Então, 4 ao quadrado, 16. Isso aqui é importante. Muita gente cai nessa pegadinha aqui. Mas, professor, será que realmente essa equação aqui, certo? Ela vai gerar uma circunferência com essas características? Bem, a primeira nós já temos, de acordo com o exemplo, o centro é 3 e 5. Ok. Mas ela diz que essa circunferência ela tem um raio 4. Então vamos ver aqui. Olha só. Essa equação aqui, ó. O centro 3, 5, confere. Aí nós vamos ver aqui o raio. Se nós formos aferir aqui a distância, certo? Do ponto C até qualquer ponto da circunferência, ó. Nós temos aqui, ó, esse raio F aqui, certo? Aí nós vamos ver aqui qual o valor dele. De F. 4. Então, qualquer segmento que saia do centro até uma extremidade, qualquer extremidade que pertence a qualquer parte da circunferência, nós vamos ter aí um raio que sempre terá esse valor. Não importa, né? Saindo da circunferência, chegou até a extremidade aqui, ó. Saindo do centro da circunferência até a extremidade, ó, segmento G. Vamos aferir aqui, ó. Qual o valor de G? 4. Então, demonstrado aqui, né, geometricamente, né, a nossa equação reduzida da circunferência. Muito bonito, né, poder provar assim, materializar uma expressão algébrica. É maravilhoso geometria analítica. Queridos alunos, vamos continuando. Então, vimos aí, né, a demonstração e a materialização, né, desse exemplo aí, mostrando aí a circunferência com aquelas características, né? Centro e raio, dentro da equação reduzida da reta, realmente, né, gerou uma circunferência com as características que foram dadas no exemplo. Agora, vamos para a nossa próxima forma, né, de equação da circunferência. Me acompanhem aí.
A nossa próxima equação geral é geral da circunferência. Essa equação geral da circunferência no plano cartesiano é dada por essa expressão. Pessoal, nada mais é do que o desenvolvimento da equação reduzida, né? Se eu tenho x menos a ao quadrado, certo? Isso daqui é um produto notável, vai ficar igual a quanto? X ao quadrado menos 2ax mais a ao quadrado. Se eu tenho, continuando, x menos b, y menos b ao quadrado, resolvendo isso daqui, quadrado do primeiro, né? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E o raio que estava no primeiro membro, lá como positivo, ele vem para o primeiro membro negativo. Não era r ao quadrado no final? Pois é. Então, ó, é a mesma coisa, só muda a posição, que uma está escrita na forma de produto e essa aqui, na forma geral, está escrita na forma de soma algébrica. Vejamos aqui, ó, onde A e B são o centro da circunferência e R é o raio. Então, se tu está olhando aqui, né, para a equação geral da circunferência, tu já sabe que esses cidadãos aqui, né, são as coordenadas do centro. E esse cidadão aqui vai ser o raio. Então, só muda aqui a disposição. Correto? Então, vamos ver aqui o nosso próximo exemplo. Olha só. É a mesma situação, ó. Determinar a equação geral da circunferência, onde a coordenada do centro é 3 e 5 e o seu raio é 4. Observe que é o mesmo exemplo, só que agora nós vamos trabalhar com a equação geral da reta. Olha só. Dados, né? Coordenadas do centro, A, B. Então, eu tenho quem? 3 e 5, ou seja, A é 3, B é 5. Aí, vamos substituir na expressão, ó. Quem é a expressão? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado, isso igual a zero. Ela é mais extensa, né? E até um pouco mais difícil de você assimilar do que a reduzida. A reduzida é mais fácil. Então, a gente substitui aqui, né? X e y são pontos genéricos da circunferência. Menos 2 vezes A. Quem é A? 3. Tá aqui. Vezes X, repete. Menos 2, esses dois aqui sempre aparecem, tá, pessoal? Tanto um como no outro. A coordenada de B, quem é B? É 5. Né? Então, eu tenho menos 2 vezes 5, mais A ao quadrado, que é 3, né? Esse cidadão aqui. Mais B ao quadrado, quem é B? B é 5. Menos R ao quadrado. O raio vale quanto? 4. Pessoal, a geometria analítica terminou aqui, ó, nessa primeira linha. O resto aqui, ó, é aquela matemática que a gente já conhece. Então, repetimos aqui o x ao quadrado e o y ao quadrado, menos, né, 2 vezes 3 vezes x, menos 6x, menos 2 vezes 5 vezes y, menos 10y. Aqui eu vou ter 3 ao quadrado, 9, 5 ao quadrado, 25, e 4 ao quadrado, 16, né? Sendo menos. Aí, ó, eu vou ter aqui, ó, 25 menos 16, 9, 9 mais 9, 18. Então, ó, a equação geral da reta é essa daqui. Beleza? Então, vamos ver se essa equação geral da reta aqui realmente vai gerar uma circunferência de acordo com as características que foram dadas no exemplo. Me acompanhe aí no GeoGebra. Muito bem. Então, vimos agora há pouco a representação gráfica de uma circunferência dada na sua, né, equação reduzida da circunferência. Né? Foi dado lá as coordenadas do centro e o raio, e a partir desses dados nós conseguimos visualizar a circunferência com as características dadas. Agora nós vamos ver, né, a mesma representação da circunferência, só que agora escrita na sua forma geral, né, da equação geral da circunferência. Então, após jogarmos os dados, né, na equação reduzida, nós efetuamos as operações, né, e encontramos essa expressão aqui, ó, né, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y igual a 18. O problema é que o programa aqui do software, ele não coloca igualado a zero. Então, lá no exemplo, quando nós calculamos, né, tinha essa expressão aqui, né? Só que em vez de ser menos 18, era mais 18 e igual a zero, certo? Então, a única diferença é que o software aqui ele não coloca igualado a zero, ele coloca o termo independente no segundo membro. Por isso que em vez de mais 18, está menos 18. Muito bem, fora essa diferença aí, questão, né, de software,
né? A expressão é essa daqui. Muito bem. Então, segundo os dados, né, do nosso problema, da nossa questão, nós tínhamos as coordenadas 3 em x, correto? Está aqui. Né? 3 em x, subir mais um pouquinho aqui para visualizar melhor. Pronto. Ó, coordenada aqui na abscissa 3. E o y, 5, né? Está aqui. Então, y 5. E o ponto de interseção aqui, né, desse par ordenado, que são as coordenadas do centro, determina o ponto C, que é o centro. Está aqui. Coordenadas 3 e 5. Se nós continuarmos com os dados do problema, o raio dessa nossa circunferência é igual a 4. Então, traçamos aqui um raio, né, de 4 unidades de medida. Aí, se nós abríssemos o compasso com a ponta seca aqui no ponto C até a extremidade do raio, 4, né? Vamos obter a nossa circunferência com as características dadas. Está aqui, ó. Né? Circunferência, né? Com o centro nas coordenadas 3 e 5 e com o raio igual a 4. Então, essa daqui é a visualização da nossa expressão aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 10y, né? Igual a menos 18 ou 18 igual a 0. Então, está aqui, podemos notar que tanto na equação reduzida da circunferência como na equação geral da circunferência, nós obtivemos a mesma imagem, né, da construção gráfica da circunferência. Perfeito? Nada melhor do que nós podermos visualizar, né, uma expressão que foi colocada aqui na sua forma algébrica e ela escrita aqui na sua forma geométrica. Beleza, meus queridos alunos? Muito bem, queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.